Muito boa tarde, gente. É bom estar com vocês aqui. Você que está aí em casa também, ou a qualquer momento, em qualquer lugar, depois assistindo essa mensagem, eu quero me dirigir a você hoje aqui, falando da minha alegria em poder falar nessas semanas, como estamos abordando, algo que tanto me anima, que é a fé. Falar de fé é algo que, assim, se perpetua na vida de um cristão, mas eu confesso que a fé, ela está entre aquelas coisas que não se caracteriza pelo tanto que a gente fala, mas a fé se manifesta e se caracteriza por aquele tanto que a gente experimenta. Fé é algo prático. Fé é algo a ser vivenciado, fé é algo a ser experimentado. Não existe nada mais cotidiano, nada mais prático, nada mais aplicável do que a fé. A gente precisa de fé absolutamente em tudo na nossa vida. E aí nós estamos seguindo aqui com essa série que nós chamamos de uma fé vitoriosa. Porque é preciso sempre diferenciar. Nós não estamos falando de uma fé qualquer. Não é a fé simplesmente que me leva a acreditar em algo, alguém, alguma coisa. Não. Mas é uma fé que deposita toda a minha confiança em Jesus. Eu estou falando de uma fé vitoriosa, estou falando da fé em Jesus. Essa é a fé que nós temos e nós estamos baseando essa série de mensagens no texto em 1 João 5,4, que diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando a gente fala de uma fé vitoriosa, a gente está falando de uma fé que já venceu. Nós estamos trazemos Jesus para isso, porque Ele já venceu por cada um de nós. E a palavra diz que essa é a fé que vence o mundo. Quando alguém é nascido de Deus. Olha, ser nascido de Deus é um ato que não depende da atitude de ninguém. Mas é um ato que é completamente único e dependente da graça de Deus. É a graça de Deus quem nos faz nascer em Deus. Agora, viver por essa verdade, acreditar nisso, é um ato de fé. E como ato de fé, depende de cada um de nós. Então, nós somos chamados a viver essa realidade, a termos atitudes baseadas nessa realidade. Nós vimos que a fé define a minha identidade, quem eu realmente sou. Semana passada nós falamos aqui de uma fé que traz refrigério à nossa alma, que pode refrigerar a nossa existência. E hoje eu quero ampliar um pouco mais o entendimento da fé. E o nosso tema hoje é: a fé vitoriosa, ela redireciona as minhas atitudes. As minhas atitudes precisam ser redirecionadas. Gente, a palavra de Deus, as Escrituras falam permanentemente de atitudes. Não chama para um conhecimento teórico. A palavra de Deus não chama simplesmente para uma intelectualização, não, mas chama para atitudes. E não chama para atitudes quaisquer, chama para atitudes transformadas. É o tempo todo aquilo que nós éramos, aquilo que nós somos, por onde nós andávamos e como devemos andar agora. É sempre falando de transformação, é sempre falando de atitude. E olha, tem muita coisa falando de atitude aqui. Muita coisa muito prática para o nosso dia a dia nas Escrituras. Mas sabe, tem um versículo que a mim fala muito claramente sobre atitude. É quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4. Acompanhe comigo aqui esse texto. No capítulo 4, versículo 8, da carta aos Filipenses, Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo que for correto,
tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Olha, Paulo, ele não restringe aqui, assim, olha, quando vocês forem à igreja, quando vocês estiverem falando de religião, não. Ele diz, olha, em tudo, em todos os momentos, todas as coisas, vocês precisam ouvir aquilo lá e trazer para a prática de vocês. Tudo o que vocês receberam, tudo o que vocês ouviram, tudo que vocês viram, precisa vir para a prática de vocês. Ou seja, isso aqui é atitude. Eu quero orar com você agora, te chamar para que a gente possa entender como a fé vitoriosa, ela pode mudar as minhas atitudes, como ela pode redirecionar as minhas atitudes. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti esse momento, Pai, diante da Tua palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, abre o nosso coração nesse instante ao entendimento. Não permita, Senhor, que nada venha roubar de cada um de nós aquilo que Tu preparasse para as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, olha, atitude é o tipo da coisa que todo mundo tem. A gente está sempre agindo, de alguma maneira. Agora, quando a gente está parado, quando a gente não está fazendo nada, essa é uma atitude de estar parado. Uma atitude, né, eu escolho naquele momento não fazer nada. Sabe por quê? Porque as nossas atitudes, elas sempre serão consequência de escolhas. Sempre. As nossas atitudes são sempre fruto de decisões. É verdade que muitas vezes a gente pode ter atitudes que foram impostas. Alguém impôs. Eu não tenho o que fazer. Eu estou acuado e eu tenho que fazer. Mas a maioria, eu diria que a ampla maioria das nossas atitudes são fruto das nossas escolhas, das nossas decisões. A gente até escolhe quando vai obedecer ou quando vai desobedecer. Nós escolhemos. Então, a minha atitude é sempre fruto das minhas escolhas. E sabe de uma coisa? Sabe o que determina as minhas escolhas? As minhas escolhas geralmente são definidas, né, pelo meu conjunto de crenças, pelos meus valores. Aquilo que compõe o meu caráter, né, os meus valores, as minhas crenças, elas vão determinar as minhas escolhas. Olha, as nossas escolhas, elas não devem ser definidas de acordo com a circunstância. Dependendo da circunstância, eu vou, né? Sabe aquela história de... Tem gente que diz assim, o importante é dançar conforme a música. Olha, dançar conforme a música é muito importante no salão de dança. Aí, imagina, no salão de dança a pessoa tem que dançar conforme a música. Porque não dá para estar tocando uma música de um jeito e a pessoa dançando de outro. A pessoa dança no salão. Na vida, não. Na vida, eu não vou agir de acordo com as circunstâncias. Eu preciso agir de acordo com os meus valores, de acordo com os meus princípios. Eu preciso dar uma resposta sempre de acordo com aquilo que faz parte das minhas crenças. Olha, hoje nós temos aqui a história desse homem muito especial, homem maravilhoso. Ele teve atitudes, assim, especiais. E a gente pode observar nas atitudes, eu estou falando de José, um homem que teve atitudes totalmente fundamentadas naquilo que ele cria. Ou seja, era a sua fé quem determinava a mudança completamente as suas atitudes. Quando eu estou falando de José aqui, eu estou falando de alguém que viveu situações extremamente adversas, né? José era o filho preferido de Jacó.
sei se todo mundo já leu toda a história de José, mas se você não leu, você pode ler, está ali no livro de Gênesis, entre os capítulos 37 até os 50, tem toda a história de José, uma história muito interessante, que vale a pena ser lida, ser relida ali diversas vezes. E José era o filho preferido de Jacó, embora não fosse o primogênito de Jacó. Jacó teve 4 mulheres, e José era o filho mais velho da sua mulher preferida, filho de Raquel. E Jacó tinha um cuidado todo especial com José. Gente, passando rapidamente aqui pela história de José, essa preferência do pai por José, ela gerou um certo ciúme nos seus irmãos, e os seus irmãos, em determinado momento da história, eles tramaram contra José, eles simularam a morte de José e o venderam como escravo para uma caravana de ismaelitas que estava passando ali naquela região em direção ao Egito. E eles vendem José como escravo. Olha, uma vez vendido como escravo, sendo levado para uma terra distante, acabou, nunca mais seria visto, é como se morto estivesse. E eles falam para o seu pai que ele tinha sido morto. E José então vai para o Egito, e quando chega no Egito, os ismaelitas vendem ele para um homem muito importante no reino lá do Egito, que era Potifar, um capitão da guarda, um homem muito influente. E José é vendido como escravo para esse homem. Olha, José, não apenas na sua casa, na sua família, com seus irmãos, mas José, depois disso também, amargou outros momentos ali tensos de injustiça. Mas José sempre teve uma atitude diferenciada. Isso me ensina muito, né? Atitude diferenciada. Ele não teve boas atitudes porque ele foi sempre bem cuidado, bem tratado, teve todas as oportunidades. Não. Ele teve boas atitudes em meio a grandes adversidades. Em meio a grandes adversidades, ele se manteve sempre coerente com aquilo que ele cria. Hoje, nós lemos aqui o capítulo 39. O capítulo 39, ele traz aí um episódio, né, um momento da vida de José. E eu acho assim, muito interessante. Olha só, vou ler aqui, reler só o comecinho, quando diz assim, no verso 2 diz, o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Gente, olha, José, né, mesmo, alguém pode dizer, puxa, José foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo. José estava abandonado por Deus. E a palavra deixa clara aqui no verso 2, o Senhor estava com José. Gente, a gente precisa acreditar, mesmo em meio a traições, mesmo em meio a adversidades, nesse mundo decaído que a gente está, mesmo quando a gente sofre injustiça, o Senhor não nos abandona. O Senhor não nos abandona. A palavra clara é quando diz, o Senhor estava com José. E José tinha algumas características aqui que marcavam a sua existência, que determinavam as suas atitudes. José, ele tinha uma intimidade com o Senhor, ou seja, o Senhor estava com ele, porque ele estava com o Senhor. José era humilde, dependente de Deus. José, ele era fiel, ele era uma pessoa confiável. Potifar compra ele como escravo, percebe logo a intimidade dele com Deus, né? E tudo que ele fazia, Deus o fazia prosperar. E Potifar diz assim, não, você vai administrar tudo o que eu possuo, tudo o que eu possuo. Aqui vem um alerta para as nossas vidas. Não significa o fato de Deus estar conosco, nós sermos íntegros e fazermos as coisas certas, não significa que necessariamente em todo momento tudo dará certo. Não.
e a gente não vai estar sujeito a tentações ou a injustiças. Não! A gente continua no mundo decaído, né? E José, aqui, ele foi exposto à tentação. Tentação é aquilo que, às vezes, pode algumas pessoas chamar de oportunidade. Sabe, oportunidade? Né? Tem até um ditado que diz assim, a ocasião faz o ladrão, né? Já ouviram esse ditado? A ocasião faz o ladrão. Eu confesso a vocês que eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que a ocasião gera a tentação e a pessoa pode cair ali, sem dúvida. Agora, o caráter é quem vai determinar a pessoa. Os valores, aquilo que eu creio, qualquer que seja a ocasião, né? E aqui, nesse momento, a gente vê o seguinte, o inimigo, ele tenta nos afastar de Deus. E ele vai tentar, ele vai ali, ou seja, ele sabe que José era uma pessoa que tinha intimidade com Deus e diz, eu vou destruir isso, mostrando que ele não é ninguém, vou mandar tentações aqui para ele. Porque esse é o ministério do inimigo. Olha, sabe uma coisa? O diabo não está muito interessado em seguidores, não. Sabe por quê? Porque ele só quer matar, roubar e destruir. Ele está interessado em roubar seguidores de Deus, em tirar pessoas. Pessoas que estão no caminho, ele quer arrancar daquele caminho. E José, ele pode ter colecionado, sim, derrotas, momentos, né, adversos e perdas iniciais. Mas ele conhecia a promessa de Deus e sabe que as suas atitudes o conduziriam para uma vitória final. E muitas vezes a gente vê pessoas que estão se contentando, né, com migalhas de vitórias iniciais, abrindo mão, lançando a sua vida, vulnerabilizando a sua vida para derrotas, grandes derrotas no final. Acompanhe comigo aqui, eu quero ver com você hoje como, pela fé, nós podemos redirecionar as nossas atitudes através das nossas escolhas. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a fé vitoriosa, ela redirecionará a sua atitude se você escolher as coisas certas. Se você fizer boas escolhas. Sabe aquilo que a gente disse? Né? Todas as nossas atitudes, fruto das nossas escolhas, eu preciso saber as minhas escolhas. E um dia, gente, eu aprendi uma lição muito especial, fez muita diferença na minha vida. Sabe o que é? É que certas escolhas, elas não devem ser feitas diante da situação, quando a situação se apresenta. Não. Certas escolhas precisam ser feitas previamente. E previamente eu escolhi, e por ter escolhido previamente, na hora a minha decisão vai ser muito mais fácil. Sabe, tipo assim, sabe quando você decidiu, não, eu vou fazer atividade física todo dia às 6 da manhã. Olha, se você deseja fazer atividade física todo dia às 6 da manhã, decida às 8 horas da noite do dia anterior. Não deixe para decidir 10 para as 6, não. Sabe por quê? Porque um dia pode estar mais friozinho, né? Friozinho não, chovendo. Quando está chovendo, Recifense é frio, né? A gente bota logo um casaco. Ou então, o cobertor pode estar muito quentinho de manhã. E se a gente decidiu já antes, e não no momento, se decidiu, está decidido. Eu simplesmente vou. Quando surge uma situação, eu preciso agir com base naquilo que eu decidi antecipadamente. Então, a sua atitude será redirecionada se você escolhendo antecipadamente. Sabe o quê? Em primeiro lugar, viver sempre com o temor de Deus. Eu preciso escolher. Isso é uma decisão. Eu faço uma escolha. Eu vou viver a minha vida com o temor de Deus. Olha, José conquistou a confiança de Potifar. E parece que tudo começou a dar certo na vida dele. Estava tudo dando certo. Depois da traição dos seus irmãos, estava tudo dando certo na vida de José. Daí vem a mulher de Potifar. E a Bíblia diz que José era bonito de aparência. E a mulher de Potifar, ela tenta, e a palavra diz que
insistentemente ali fazer com que José deitasse com ela. Mas José, ele havia decidido antecipadamente que ele temeria ao Senhor, que o seu temor ao Senhor estava acima de todas as coisas. Preste atenção na reação de José, aqui, como diz no verso 9 e 10, olha só o que ele diz assim. José está falando do seu Senhor e diz assim: ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Gente, percebe aqui, olha só, ele diz assim, ó: o meu Senhor botou tudo na minha mão, ele confia em mim. Como é que eu posso cometer algo tão perverso? Atitudes perversas são contra pessoas. Pecado é contra Deus. Ele diz, cometer algo tão perverso é pecar contra Deus. José tinha uma noção clara que o seu pecado era contra Deus. Ele tinha decidido previamente: eu vou temer a Deus, eu vou amar a Deus, eu vou adorar a Deus acima de todas as coisas, eu não vou pecar contra Deus. E aqui fazia diferença agora nesse momento. Como é que eu poderia fazer algo tão perverso com o meu patrão, que era bom, e como é que eu poderia pecar contra Deus? Tem muita gente que às vezes peca porque acha que o seu pecado é contra a pessoa. E aí, às vezes aqui no caso, o patrão era bom. Mas às vezes a pessoa diz assim: ah não, aquela pessoa bem que merece. Ah não, aquela pessoa fez isso. Aquela pessoa é má. E aí peca, colocando nas características das pessoas, ponderando em cima das pessoas. Pecado não é contra pessoas. Precisa entender isso. O pecado é contra Deus, é sempre contra Deus. É um estado de separação de Deus. Eu peco contra o Senhor. Para um cristão, o temor de Deus, essa palavra temor, às vezes é mal compreendida. Vezes, não, é ter medo do julgamento de Deus, de um Deus que está ali pronto para punir. Não, não é nada disso. O temor aqui é levar Deus a sério. Haverá um julgamento um dia? Sim, haverá. Feito por um Deus compassivo, justo, amoroso. Mas temer a Deus é eu levar Deus a sério. Eu preciso definitivamente tomar a decisão, a consciência de que com Deus, eu sempre obterei muito mais do que um prazer momentâneo, imediato, que o pecado pode me oferecer. O pecado só oferece um prazer momentâneo. Mas a destruição que vem depois, ele não revela. Nós precisamos entender isso. Uma fé vitoriosa, ela é evidenciada quando as nossas atitudes seguem o temor a Deus. Eu decido antecipadamente, eu escolho temer a Deus. Mas em segundo lugar, a minha atitude, ela vai ser redirecionada, eu vou agir de uma maneira correta, sabe quando? Se você escolher, quando eu escolho fugir do pecado a todo custo. Fugir do pecado. Gente, isso é muito importante. Pecado não se encara. Pecado não se enfrenta. Ah, eu sou mais forte. Não, esqueça isso. Pecado não se enfrenta. De pecado se foge. Pecado é para se fugir. A tentação, ela é perseverante. E você pode sim tentar, muitas vezes ali, evitar ao máximo. José evitava diversas vezes. Mas quando o bicho apertou, ele não estava evitando mais, ele fugiu. E é preciso aprender com isso, eu preciso fugir. Olha só, do que diz os versos 11 e 12, diz assim: um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Gente, essa escolha também precisa ser feita prévia.
né? Não é quando o pecado, a tentação aparecer, que eu vou decidir, será que eu caio na tentação? Será que eu não caio? Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Não, esqueça isso, deixa isso. Ele evitava antes, evita ao máximo, mas quando chegar a tentação, fuja. Quando a tentação leva para um pecado, fuja, fuja, não adianta outra coisa. O inimigo sempre vai insistir, sabe por quê? Porque ele tem interesse que a sua vida seja despedaçada, despedaçada. Gente, é muito triste ver uma pessoa lá na frente, esses meus 20 e poucos anos de ministério, eu já lidei com muitas pessoas que muitas vezes chegam quebrantadas, confessando, pastor, olha, eu errei muito, tudo, e aqui eu estou terrível, tudo o que eu gostaria que acontecesse, era que eu pudesse voltar atrás, e eu teria feito tudo diferente, tudo diferente. É muito ruim, quando a pessoa entra no desespero, quando ela vê, quando ela experimenta a consequência do seu pecado. Pessoas ficam humilhadas, escravas de uma culpa, de uma vergonha, ou então escravas completamente do pecado. Completamente do pecado. Não foi à toa que Jesus, o que é que Jesus fala da tentação? Quando Jesus está falando da tentação, olha o que Jesus diz em Mateus 26, 41. Jesus diz assim, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus não disse, olha, ali a carne é fraca, você pode cair em tentação. Então tenha cuidado, vigie e ore antes de chegar à tentação, vigie e orem. Vigie e orem, porque o espírito pode até estar pronto, né? E a gente precisa entender que a carne é muito fraca. Tem muita gente com o espírito pronto, renovado, entreguei minha vida para Jesus. É um líder hoje, até um líder na igreja, mas ali não estava vigilante, não estava em oração, surgiu o pecado e a pessoa cai na tentação, e a palavra não é sentido figurado não, é cai mesmo, a pessoa cai, e quando cai se machuca. Gente, tentação não é apenas, a gente quando fala de tentação, e aqui o texto sugere isso também, a gente quando fala de tentação, a gente associa muito só na área sexual, mas tentação, ela não vai se dar apenas na área sexual. O apóstolo Tiago diz que cada pessoa é tentado segundo a sua própria cobiça. A gente está vivendo um momento agora, onde muitas pessoas podem ser colocadas em tentação. Eu estou falando, sabe de quê? Se você não fez ainda, está fazendo, você sabe o que eu estou dizendo? Declaração de imposto de renda. Pense no momento de tentação. Você vê assim, puxa, mas é só um recibozinho aqui. Ó. Não, é botar uma coisinha aqui. Que tal fazer não sei o quê? Assim, não, porque o governo rouba demais. Eu vou estar tirando um pouquinho aqui. É a tentação. A parte financeira, às vezes, dá a tentação. Dá a tentação. Levar uma vantagem escusa, às vezes é uma tentação. As pessoas dizem, é só botar isso. É só fazer isso. Eu preciso decidir previamente. Eu decido previamente. E quando eu decido previamente, olha, eu vou fugir do pecado a todo custo. Por isso que a minha decisão é sempre prévia. Sabe, tentação é sempre assim. Sabe outro momento de tentação? A gente quando está falando de dinheiro, por exemplo, dízimos e ofertas. Eu aprendi na minha vida eu aprendi. Eu não vou trazer o dízimo à casa do Senhor dependendo do apelo de quem está falando. Não. Tem gente que é assim, se fez ali um apelo, a pessoa emocionalmente vai dar dinheiro, tem muitas igrejas que é assim, ou então a pessoa não dá dinheiro. Não, eu decidi, é uma decisão, eu decidi dar o meu dízimo antes de receber o dinheiro, antes de receber o meu salário, sai o meu salário, é antes de fazer as contas, está ali o dízimo, eu entrego, sabe por quê? Porque senão, a tentação é de você negociar, a tentação é de você não dar, a tentação, não deu, esse mês não deu, não sobrou porque eu me desorganizei, porque eu gastei em outras coisas. São coisas que eu preciso decidir
antecipadamente na minha vida, por temor ao Senhor. Tá? Então eu preciso fugir de tudo aquilo que pode me levar, me colocar numa situação de pecado. Mas em terceiro lugar, ainda, entenda isso aqui, ó, a sua atitude, ela será redirecionada se você escolher, sabe o quê? Esperar pelo socorro do Senhor. Gente, muitas vezes as nossas atitudes, elas são frutos daquilo que a gente, não da minha impulsividade, daquilo que eu acho, eu penso. Não. José, ele agia sempre esperando no Senhor. E José foi injustiçado. Mais uma vez aqui, já tinha sido pelos seus irmãos, agora aqui, pela fake news plantada pela mulher de Potifar, ele vai mais uma vez ali injustiçado, vai para a prisão e fica lá por cerca de 3 anos. Olha o que diz, os versos 20 e 21 diz assim: mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Mais uma vez, injustiçado, mas não abandonado pelo Senhor. Injustiçado por homens, mas nunca abandonado pelo Senhor. E é triste ver que, infelizmente, muitas pessoas, quando estão sendo injustiçadas ou se sentindo injustiçadas, se revoltam contra tudo e contra todos. E pasmem, se revoltam contra o próprio Deus. Gente, isso é a pior decisão que alguém pode tomar. Se revoltar, é voltar contra. A pessoa se volta contra Deus. Eu me volto contra Deus. Ou seja, eu saio da presença de Deus. Mas só que José havia decidido antecipadamente: eu vou sempre esperar no Senhor, em qualquer que seja a situação. E na prisão, mesmo na prisão, o texto diz, e é claro, que o Senhor estava com José. Pode ser que você esteja vivendo um momento que você classifique como um momento injusto na sua vida. Você pode estar vivendo, sim, um momento de injustiça. Eu quero dizer para você, decida crer no Senhor, decida esperar no Senhor. Sabe por quê? Porque no tempo certo, Ele providenciará o livramento que for necessário. Olha o que o salmista diz, o Salmo 37, versículo 34, diz assim: espere no Senhor e siga a sua vontade, Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Espere no Senhor. No Salmo 121, o salmista ainda, no momento de lamento, ele diz: levanto os meus olhos para os céus, de onde me virá o socorro? Eu acho que esse é o sentimento que muitas vezes a gente tem, Às vezes eu levanto os olhos para o céu, de onde é que vai vir o meu socorro? E o salmista imediatamente, ele mesmo responde. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro não vai vir de outra pessoa. O meu socorro vem do Senhor. Então espere o socorro do Senhor na sua vida. Essa é uma decisão que vai pautar as minhas atitudes em momentos de adversidade. Mas, por fim, em quarto lugar, a sua atitude será redirecionada se você escolher, sabe o quê? Recomeçar. Recomeçar. Eu preciso recomeçar, sempre. E eu recomeço honrando pequenas responsabilidades. Pequenas coisas. Às vezes a gente está numa situação onde o sentimento de injustiça ou a minha ambição podem querer me colocar o desejo de querer provar para as pessoas que eu sou capaz de grandes coisas. De grandes coisas. E eu não tenho dúvida quanto a isso. E não tenho nada contra grandes coisas ou grandes realizações. Mas nós precisamos entender que viver pela fé, às vezes significa entender que às vezes pequenas realizações precisam ser honradas. Eu vou ali
às vezes fazendo coisas pequenas. José, ele conhecia as promessas de Deus para a sua vida. Deus tinha promessa de coisas grandes para José, que viriam a ser concretizadas no final. A gente vai ver isso. Mas ali era um momento de pequenas realizações. José, ele sabia e foi humilde. O carcereiro chama ele, olha, você agora vai ser responsável, né, superintendente do calabouço. Né? Uma desgraça, né? Profissão miserável. Ali vai estar cuidando do cárcere. Olha só, no verso 22, 23 diz assim: por isso, o carcereiro entregou a José todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Mais uma vez, a presença do Senhor ali, e eram tarefas pequenas, tarefas humilhantes, né? Cuidar de um calabouço, às vezes, são tarefas sujas. Talvez seja ver como é que estão as latrinas, como está ali, né, as condições degradantes de um calabouço. Atitudes insuportáveis, que podia estar causando revolta em José. Mas, não, ele sabia que o Senhor estava com ele, e ele honrou e fez o seu melhor naquele momento. Ele fazia o seu melhor. Era aquilo que estava posto para ele naquele momento? Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor. E José fez o seu melhor ali naquele momento. E ele sabia que o melhor, né, o melhor que eu possa fazer com Deus é muito mais do que aquilo que eu possa fazer por mim mesmo. Por mim mesmo. Então, eu preciso entender que a minha atitude de honrar pequenas coisas que estão diante de mim, né, isso pode me levar a lugares altos. E não simplesmente paralisar, porque, não, eu poderia estar fazendo coisa muito maior. Isso aqui é muito pouco para mim. Mas é aquilo que tem no momento, se é aquilo que está posto diante de você, faça o seu melhor. O final da história de José, se você não conhece, né, leia toda a história, mas você que já conhece, você sabe, sempre vale a pena reler essa história. Um dia José foi chamado para interpretar um sonho de Faraó, e encontrou graça em Faraó, e Faraó então tira ele da prisão, e não apenas tira ele da prisão, mas eleva ele ao cargo de governador de todo o Egito, a nação mais poderosa daquela época. José torna-se governador de toda a terra do Egito, responsável inclusive, né, foi esse cargo que foi lhe dado, fez com que ele salvasse a sua família da extinção, o povo de Israel de toda a extinção, porque a fome assolava toda a vizinhança e todos morreriam de fome. E José traz a sua família, traz o seu povo para a terra do Egito, e ali o povo ele é perpetuado graças à ação de José. E ele, no final, ele reencontra os seus irmãos e se revela para os seus irmãos. O que foi um desastre para a vida dos seus irmãos. Porque os seus irmãos imaginaram, puxa, agora, né, dancei, agora vem a vingança. Você vai fazer tudo que é esperado de vingança. E José, ele tem uma atitude completamente diferente do normal, daquilo que era esperado. José tem uma atitude de perdoar os seus irmãos. E sabe por que José perdoou? Olha só o que ele diz, em capítulo 50 de Gênesis, no verso 20, ele diz o seguinte: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José tinha consciência de que Deus transforma o mal em bem. A gente pode não entender o que está acontecendo, o mal que estamos sujeitos, mas Deus é capaz de transformar o mal em bem, e vamos entender quando estivermos lá na frente.
eu preciso ter as minhas atitudes redirecionadas. Eu preciso olhar para as minhas atitudes. E as minhas atitudes precisam ser redirecionadas, sim, baseado naquilo que eu creio. Essa fé vitoriosa, ela redireciona as minhas atitudes. E eu quero convidar você, agora, para um tempo de oração. O que é que o Senhor precisa redirecionar na sua vida? O que é que na sua vida, quais são as atitudes que precisam ser mudadas? Você deseja redirecionar as suas atitudes? Se você deseja, faça escolhas. Faça escolhas. E faça escolhas pela fé. Creia. Viva com o temor de Deus. Escolha isso previamente. Fuja do pecado a todo custo. Fuja do pecado. Espere o socorro que virá do Senhor. E recomece, sempre honrando as pequenas responsabilidades. Gente, as circunstâncias foram muito cruéis com José. Talvez alguém possa estar vivendo um momento em que a circunstância tem sido cruel com você. Mas não deixe que as suas atitudes sejam direcionadas pela crueldade do mundo imperfeito ou de pessoas injustas contra você. As suas atitudes precisam ser direcionadas por aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E eu pergunto hoje para você que está em casa, você que está aqui, o que é que precisa ser redirecionado? Quais são as atitudes que precisam ser mudadas na sua vida? Lembre-se, a gente precisa decidir antecipadamente. Pela fé, eu decido antecipadamente. Feche os seus olhos, coloque diante de Deus nesse instante. Pai, em nome de Jesus, Tu conheces, Senhor Deus, a nossa vida, os nossos medos, conhece as nossas angústias, mas vem, Espírito Santo de Deus, vem ministrar em cada um de nós, para que nós possamos ter atitudes dignas, responsáveis, coerentes, consequentes. Sim, Pai, nós queremos, motivados pela fé que temos em Ti, por princípios e valores que vêm do trono da Tua graça para as nossas vidas. Queremos mudar a nossa atitude, queremos mudar as nossas atitudes no âmbito profissional, queremos mudar a nossa atitude no trato com o dinheiro, queremos mudar as nossas atitudes com o nosso cônjuge, mudar as atitudes com os filhos, mudar as atitudes com os pais. Sim, Senhor Deus, não permita que sejamos apenas direcionados por situações, por circunstâncias, por modas, por convenções. Queremos ter atitudes que são guiadas pela direção que vem do Teu Espírito Santo. E nós apegamos a tudo isso, Pai, por essa fé vitoriosa, essa fé verdadeira. E glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.